Juízes capítulo 16 e o versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. Ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e puseram para girar o moinho. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo tudo o que eu preciso, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, adorando a Deus e exaltando o nome de Jesus. Já fazem alguns meses que o Senhor me deu esta palavra e eu tenho orado sempre e pedido ao Senhor para me dirigir em cada estudo, em cada palavra, em tudo que será dito. E hoje, orando e buscando a Deus algumas direções, o Senhor me fez lembrar deste texto bíblico e destas anotações que eu havia feito alguns meses atrás. Nós olhamos, como já falamos aqui no domingo, para a vida deste homem, e nós estamos no seminário, nestas terças-feiras, que o tema é Aprendendo a Cuidar de Mim. Estamos olhando para dentro de nós e buscando em Deus direções, estratégias para cuidarmos de nós mesmos. E quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós estamos olhando para a vida de um homem que foi, como já disse no domingo, escolhido por Deus, levantado por Deus, capacitado por Deus, um homem de Deus, um homem que o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele tinha força física para lutar e livrar o povo de Israel, mas um homem que é um exemplo de más decisões que foram tomadas na sua vida, na sua história e em toda a sua maneira de viver em si. Eu lembro de uma história, meus irmãos, de uma ave, uma águia, que encontrou um animal que estava congelado em cima de uma peça de gelo, e ela vem quebrando a peça de gelo com o seu bico e tentando comer a carne daquele animal que estava congelado ali. E ela, no seu pensamento, imaginava que após terminar aquela refeição que foi tão fácil de ser encontrada, ela achava que somente sairia dali voando e depois continuaria vivendo a sua vida. Mas ela não contava com o problema das suas garras serem congeladas junto com aquela peça de gelo. E aquela peça onde suas garras foram congeladas, ser levada pela correnteza de um rio e aquela águia acabar morrendo como morreu. Ela não sabia, mas aquela pequena atitude de comer um alimento que era fácil, a levou para o fim da sua história, o fim da sua vida. E quando nós olhamos para a história de Sansão, nós vemos exatamente isso, meus irmãos. Pequenas coisas que prenderam o homem de Deus e o fizeram cair. Pequenas coisas que prenderam o homem de Deus e o fizeram deitar do colo de Dalila. E por seguinte, ser preso pelos filisteus, olhos furados, ser ridicularizado e ser preso. O homem que Deus chamou para brilhar, Shimshon, Sansão, no hebraico, pequeno sol, agora não poderia mais brilhar, porque estava preso em cadeias.
São as pequenas coisas, como não canso de dizer aos irmãos, que nos roubam dos propósitos, dos projetos e da vontade de Deus. Cantares, o capítulo 2, o versículo 15, a Bíblia diz que as pequenas raposinhas, coloque aí por favor na tela, Cantares 2,15, apanhai-nos as raposas, as raposinhas, ou seja, o filhote das raposas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Salomão estava escrevendo ou dando a entender que esses filhotes de raposa estavam fazendo mal às vinhas que estavam florescendo. Pequenas coisas, pequenas palavras, pequenos olhares, pequenas ações que estão nos levando a um caminho de decadência espiritual, de miséria espiritual, de morte espiritual, de suicídio espiritual. Morrer por um acidente é muito diferente do que morrer porque você mesmo tirou a sua própria vida. Infelizmente, tive essa experiência na minha família de me deparar com essa situação de alguém muito próximo que decidiu tirar a sua vida, não suportando a pressão. E eu digo a vocês, tenho até hoje a lembrança da minha falecida tia pendurada na varanda de casa, enforcada. É uma lembrança que nunca será apagada. É algo que nos marca. Alguém que sofreu um acidente e morreu é muito diferente de alguém que decidiu tirar sua própria vida. Só que nós olhamos para Sansão e nós percebemos que Sansão, pelas suas decisões, ele está caminhando sentido a um suicídio espiritual. Tudo que Deus havia dito a Sansão, não faça, não lhe chamei para isso, não se envolva, Sansão fez. Por isso a ministração dessa noite é sobre esse tema, etapas de um suicídio espiritual. Qual é o tema? 1, 2, 3. Para cuidarmos de nós mesmos, primeiro nós temos que tomar essa decisão de cuidar. Porque o maior inimigo que alguém pode ter não é diabo, não é falsos irmãos, não são falsos irmãos. Somos nós mesmos. E se nós decidimos atentar contra a nossa própria vida, nós não cuidaremos de nós mesmos. Foi o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele chega a dizer: como podem vocês tentar ou atentar contra o templo de Deus? Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Paulo estava falando sobre o corpo físico, o cuidado que os irmãos deveriam ter, porque foi Deus que nos fez, foi Deus que nos formou assim e nos fez para a glória dele. Mas nós podemos tomar decisões e viver uma vida tão mal vivida que entraremos nestas etapas de suicídio espiritual. O que é um suicídio? Alguém que toma a decisão de não mais viver. E não é outra pessoa que tira a sua vida, ela mesma tira a sua própria vida. Pequenas coisas que vão crescendo diariamente, dia após dia, cotidianamente, e já não se tem mais controle, domínio. Pequenos pensamentos que não são filtrados, não são vencidos, que vão se tornando cada vez maiores e maiores. Coisas espirituais como influências, setas malignas, que são lançadas, e Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, chega a dizer que o diabo tem os seus ardis e que nós não podemos ignorá-los, mas influências que não são tratadas e logo se tornam opressões, opressões que não são vencidas e logo se tornam possessões, possessões que não há libertação, e após isso a ruína, a queda, a miséria eterna. Então, meus amados irmãos, nós temos uma vida. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e logo após segue-se o juízo. Nós temos uma chance, uma oportunidade, uma vida espiritual. Como pastor, meu dever é apontar o caminho, mas a decisão
de andar no caminho, na direção, no que é bíblico, no que é palavra de Deus, no que é sã doutrina, ela é sua e não minha. A vida espiritual que Deus nos deu, que nós somos chamados a viver, o convite que nós aceitamos de Jesus, de vir até Ele, para que dele recebêssemos libertação, cura e uma nova história, tudo isso só acontece quando nós tomamos essa decisão. E não há pai, não há mãe, não há tio, não há avó, não há filhos que possam decidir por você. É você que tem que tomar e precisa tomar esta decisão. Vida espiritual é como a salvação, é individual. Nós congregamos e já aprendemos sobre isso, oramos, jejuamos, buscamos a Deus, lemos a palavra, nos alimentamos espiritualmente, mas tudo isso é para que nós tenhamos comunhão com Deus. Só que a pergunta que eu lhe faço é: e quando nós tomamos a decisão de seguir um caminho contrário? Irmãos, todo caminho contrário a Deus é um caminho de morte, de ruína. O que diz o escritor tão sábio aos Provérbios, Salomão escrevendo Provérbios? O que ele diz? Que ao homem há caminhos que parecem direitos, tem prazer, tem alegria, tem satisfação, tem lucro, tem vantagem, mas o seu fim são caminhos de morte. Ao homem parece, mas Deus é que sabe o amanhã. E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, nós estamos entrando em um caminho de suicídio espiritual. Esta palavra nessa noite é uma palavra para nos fazer refletir. E eu sei que você não vai dar glória a Deus, tanto assim hoje. Eu sei que você vai ficar mais pensativo, pensativa, mas o desejo do Espírito Santo é nós sairmos por estas portas pensando: será que eu estou no caminho que Deus me chamou para estar? Será que estou andando na direção da vida ou na direção da morte? Será que eu estou andando em direção à verdade ou em direção à mentira? Será que eu estou no caminho ou por minhas decisões estou tomando atalhos da minha vida espiritual que me levarão à ruína e à queda iminente que estão ali na frente? Lembremos-nos de que Judas foi discípulo, foi chegado, aprendeu de Jesus todos os ensinamentos, mas decidiu seguir um caminho de morte, e morte eterna. Lembremos-nos de tantos exemplos na Bíblia. Atos capítulo 20, o jovem Eutico, no culto abençoado, lugar iluminado, segundo andar de uma casa, iluminação, quem estava pregando, o maior pregador da época, o apóstolo Paulo. Mas onde estava o jovem Eutico? Na janela, olhando para o lado de fora. E o final de Eutico foi cair para o lado de fora e morrer. E Paulo para o sermão, abraça o Eutico e levanta Eutico com vida outra vez, para voltar para o culto e voltar para a vida espiritual que deveria ter. Então, meus irmãos, muitos de nós estamos vivendo esta vida, uma vida em que temos o linguajar de crente, a simpatia com o evangelho, somos seguidores de Cristo, mas não somos verdadeiros discípulos. Muitos de nós estamos vivendo uma vida cristã segundo o que nós queremos. A tradução em espanhol daquela passagem do publicano que orava no templo, que Jesus conta, e o fariseu, o religioso que estava orando, ela é um pouco diferente. Aquele homem que entra no templo, o homem religioso, e começa a olhar para aquele homem publicano e dizer: graças eu te dou a Deus, porque eu não sou como esse homem, e começa a apontar os pecados daquele homem. A tradução em espanhol diz que ele orava dele para ele mesmo. Ou seja, ele não estava orando para Deus, ele estava orando para ele. E tem muita gente assim dentro das igrejas. Tem tudo de crente, só não tem o coração convertido. Tem tudo, só não tem a alma lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Dá glória, mas, como disse o profeta Isaías, e Jesus depois repete o texto: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Temos a aparência, irmãos, e a pergunta para nós hoje é: temos o coração convertido? Será que nós não estamos nos tornando os nossos principais inimigos? Será que nós não estamos nos levando por nossas decisões a uma vida de suicídio espiritual? A uma vida como Sansão viveu? Existem algumas etapas desse suicídio espiritual que aconteceu na vida de Sansão, que o levou a esse ápice que nós lemos aqui. Porque ele não cai do dia para a noite. Ele não vai para os braços de Dalila do dia para a noite. Primeiros princípios que são quebrados são os pequenos limites estabelecidos, para depois ele cair nos braços de Dalila. Então, quando nós olhamos para a história de Sansão, quais são as etapas da história de Sansão que nos ajudam a entender o que é um suicídio espiritual? Em primeiro lugar, se você quiser anotar, não há problema. A primeira etapa de um suicídio espiritual é a indiferença espiritual. Sansão zombou de seus votos de Nazireu, tocou no que era impuro e se aproximou de lugares de risco. Juízes 14:8. Sansão ignorou os avisos de Deus. Ele foi indiferente àquilo que Deus havia falado. Irmãos, olha o que diz Juízes 14:8. Lembrando que o voto do nazireado era proibido beber bebidas alcoólicas, cortar os cabelos e tocar em qualquer coisa que estivesse morta. Porque tocando em uma coisa que fosse morta, ele seria considerado impuro perante a lei de Moisés. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. O que o irmão Sansão vai fazer? Pegar o mel da abelha que estava dentro do leão morto e vai dar aos seus pais também. Então ele é indiferente, ele quebra os princípios, ele quebra os limites. E a pergunta que eu faço para nós é: se a primeira etapa é a indiferença espiritual, o que significa ser indiferente espiritualmente? É aquela pessoa que diz: não preciso ir no culto hoje, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso buscar Deus. Para quê? Para que ser um crente segundo a palavra de Deus? Indiferença espiritual é você saber o que deve ser feito e mesmo assim ignorar. Saber o que é correto e mesmo assim decidir ser indiferente àquilo. Não reagir segundo a palavra de Deus. É Deus falar com você, não faça, e você fazer. Eu lhe dou um exemplo na Bíblia. Depois do povo ser levado cativo, o povo de Judá, ainda ficam alguns remanescentes na terra de Judá. Entre eles estava Joanã. E Joanã chega para o profeta Jeremias e ele diz ao profeta Jeremias: profeta, ore para ver se é da vontade de Deus que nós desçamos ao Egito. E a Bíblia diz que Jeremias ora, Jeremias consulta a Deus. E Jeremias traz a palavra de Deus a Joanã e ao povo. Deus disse que não é para que nós desçamos ao Egito. Deus disse que não é para nós seguirmos este caminho. Mas a Bíblia diz que o desejo de ir ao Egito já estava no coração de Joanã. E o que eles fazem? Eles vão para o Egito e eles levam o profeta Jeremias à força. Indiferença espiritual é exatamente isso. Deus falar como está falando aqui hoje, e nós sermos indiferentes ao que Deus está falando, brincarmos com as coisas sagradas, acharmos que tudo é normal, tudo é coisa de homem, tudo é banal, tudo é natural. Não é, meu querido irmão e irmã. As coisas não acontecem do dia para a noite, ninguém cai do dia
para a noite, ninguém entra em ruína do dia para a noite. O problema é que nós não analisamos os sintomas de nada, nós nos acostumamos com as palavras finais de um diagnóstico que já está fechado e uma condenação que não volta mais atrás. E nós não analisamos os sintomas. Indiferença. O suicídio espiritual começa aí. Se você quer viver uma vida longe de Deus, continue sendo indiferente a Deus, indiferente às coisas espirituais. Seja normal, seja alguém que viva da maneira como quer viver. Seja alguém que brinque com as coisas de Deus, que brinque com o sagrado, que negocie os valores da palavra, que entra num culto como esse de estudo para dar risada, para brincar, para achar que está tudo bem quando não está. Deus está falando conosco e nos despertando, porque ainda há tempo de voltarmos e nos levantarmos de lá, sairmos deste caminho de morte e entrarmos em um caminho de vida. Indiferença espiritual é isso, é negligenciarmos o que Deus faz. Hebreus, o capítulo 2 e o versículo 1, coloque aí por favor, minha irmã, eu acho que é a irmã Aline que está aí, coloque aí. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O escritor aos Hebreus está nitidamente falando sobre as Escrituras, a palavra de Deus. Só que o povo estava indiferente. O público do escritor aos Hebreus já é um público que tem aproximadamente 30 anos de fé. E mesmo com tanto tempo de fé, era um povo que não havia amadurecido. Por isso, no capítulo 5, o escritor vai chamar a atenção deles enfaticamente, dizendo e chamando-os de crianças espirituais, porque pelo tempo que eles tinham de fé, eles já deveriam estar se alimentando de um alimento mais sólido, mas porque rejeitaram o alimento sólido e quiseram o leite espiritual, eles não amadureceram, não desenvolveram, deixaram de ser mestres para continuar dependendo de alguém para cuidá-los a vida inteira. Indiferença espiritual. Porque deveriam crescer e não cresceram. Porque deveriam amadurecer e não amadureceram. Porque ouviram a palavra de Deus, mas rejeitaram a palavra de Deus. Indiferença é falta de prazer na oração. É descaso com a palavra de Deus. É você saber que não deve mentir, mas continuar mentindo. Saber que não deve desejar a mulher ou o homem do próximo, mas continuar desejando, ainda que ninguém veja dentro do seu coração. Indiferença espiritual é desinteresse no congregar. É achar que está tudo bem vir na igreja o dia que quer, ou quando vem um profeta, ou quando vem alguém que Deus usa na revelação, e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. É descaso com a palavra de Deus. Porque se nós escolhemos cultos por causa de homens, quer dizer que nunca conhecemos o Deus da palavra. Tivemos um encontro com os homens e não com o evangelho de Cristo. Tivemos um encontro com a emoção e não com a fé em Cristo Jesus. Indiferença espiritual é desejar seguir a Deus segundo o que eu quero, o que eu sinto. Nós estamos vivendo em dias, meus irmãos, numa fé emocional tremenda, porque as pessoas estão dizendo, eu não senti de orar. E eu lhe pergunto, quando foi que a Bíblia lhe mandou sentir para orar? Quando foi que a Bíblia lhe mandou sentir para perdoar? Quando foi que a Bíblia mandou sentir para suportar? Não mandou perdoar, mandou orar, mandou suportar. O problema é, meus amados irmãos, que nós estamos indiferentes. Nós entramos nos cultos e esquecemos quem é que veio ser adorado aqui. Não foi pastor, não foi a mim, não foi a você. Quem veio receber esse culto foi o Senhor. O problema é que nós entramos e saímos da casa de Deus achando que é um clube,
achando que é uma associação de amigos, achando que nós estamos em um lugar onde nós somos obrigados a termos palavras positivas que vão alimentar o nosso ego e nos fazer sentir bem, tratando o sintoma e não a doença. Se somos indiferentes espirituais, continuamos assim. E o alerta de Deus para nós é ouvirmos aquilo que Ele fala. Segundo o livro das Crônicas, o capítulo 36, e se não me falha a memória, o versículo 16, coloque aí, minha irmã Aline, por favor. Deus estava falando claramente com a nação de Israel. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas. O problema aqui, meu irmão e irmã, não foi o profeta. O problema foi que quem havia dado a palavra foi o próprio Deus. E o povo estava achando que estava rejeitando homens, e eles estavam rejeitando a voz de Deus no meio deles. Até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Olhe o que a indiferença espiritual faz. Faz com que o remédio do céu não tenha efeito sobre mim. Faz com que tudo que Deus quer fazer a nós, daquilo que é da vontade dele, não nos alcance. Quantos de nós estamos indiferentes? Começamos a cavar a nossa sepultura e não percebemos. A segunda etapa de um suicídio espiritual, além da indiferença com a palavra, após ela, vem o compromisso com o pecado. Juízes capítulo 16, Sansão começa a se envolver com a prostituta em Gaza. O problema agora não é mais um leão que está morto, que foi tomado mel dentro dele. O problema agora é que Sansão, de tanto quebrar os limites, tanto conceder espaço ao pecado e à desobediência a Deus, agora ele cai nos braços do pecado. Ele faz uma aliança com o pecado. Ele vai em busca do pecado. Quem quer cair no pecado, diga amém. Então não seja indiferente, porque a porta de entrada é a indiferença, e o compromisso com o pecado está logo ali, te esperando e me esperando. Olha o que diz o Tiago capítulo 1, o versículo de número 14 e 15. O pecado, todas as vezes que não é rejeitado, é cultivado. E nós temos duas decisões: ou nós abrimos mão e saímos daquilo, rejeitamos o pecado e os seus prazeres, ou nós abraçamos o pecado. Não existe meio termo com o pecado. Não existe dizer, eu vou negociar com o pecado. Não. Mas tem gente que vive namorando com o pecado. Só que o namoro com o pecado já é uma aliança. Olha o que diz Tiago 1,14 e o 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado do nosso coração. Tiago está dizendo que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Qual era o problema de Sansão? Era um problema relacionado à área sexual, sentimental. Então ele caiu aonde? Naquela área. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Uma coisa puxa a outra. Um abismo chama o outro abismo. Davi, em 2 Samuel 11, não caiu do dia para a noite. No tempo em que os reis saíam à guerra, Davi não foi para a guerra. Ficou no palácio. Foi para a terraça do palácio. E olhou a irmã Batseba tomando banho. Quem tinha que tomar banho lá? Misericórdia também. Tudo errado na história. Ele olha e ele caiu no olhar. Porque primeiro ele a desejou. E porque a desejou, a chamou. E porque a chamou, consumou o ato do pecado que deu luz a um filho que morreu.
e depois tanta miséria na família de Davi. Porque onde o pecado entra, a miséria entra. Onde o pecado entra, a derrota chega. Josué capítulo 7 é um exemplo tão grande disso. Josué está com o povo para guerrear, tendo a promessa de Deus, o Deus da promessa e a garantia: eu estou contigo, não temas, não temas. Só que ele vai para uma batalha, o número do exército inimigo era pequeno, as condições eram todas favoráveis ao povo de Israel, só que houve derrota no arraial de Israel. Por quê? Porque havia pecado escondido no arraial. E onde há pecado escondido, pode ser pequeno ou grande, não há vitória do povo de Deus. Não há vitória onde o pecado está dominando. Não há vitória onde o pecado encontrou lugar. Não há vitória quando nós estamos brincando com o pecado. Nós não caímos do dia para a noite. Tudo são etapas. Indiferença, pecado. E tudo começa por aí. Nós começamos com uma mentira pequena, uma fofoca inofensiva, uma prática secreta, e tudo isso são sementes que não sendo arrancadas, vão dar frutos, e frutos para a morte e maldição. Então não podemos negociar, não podemos abrir mão de rejeitar aquilo que está querendo nos roubar de Deus. E você pode entrar o ano de 2026 debaixo da bênção de Deus, saindo de um caminho de suicídio espiritual, mas entrando num caminho de vida com Deus, de comunhão com o Espírito Santo. A terceira etapa de um suicídio espiritual é a resistência ao Espírito Santo. Juízes, o capítulo 16, o versículo 6, a seguir: Sansão brincava com Dalila, zombando do dom que Deus lhe deu. Ela queria saber qual era o segredo da sua força, e Sansão começa a brincar com ela. Brincar com aquilo que Deus não lhe chamou para brincar. Brincar com aquilo que Deus lhe entregou como propósito e não como privilégio. Tem muita gente confundindo isso. Acha que o dom que Deus dá é privilégio. Não, é propósito. Você saber falar, cantar, pregar, aconselhar, não é privilégio, é propósito. O dom não é dado para nós, ele é dado para a igreja. Tudo que Deus dá a alguém é para usar ao corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, a Bíblia fala tão claramente que Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. E ele começa a falar até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, os dons são dados para que o corpo seja aperfeiçoado, até que todos não sou eu, não é você, somos todos nós, cheguemos à maturidade que precisamos em Cristo. Então, quando recebemos algo, não tem a ver conosco, tem a ver com a igreja. E às vezes alguém orava e dizia: Senhor, fala comigo, e foi por isso que Deus lhe deu uma palavra. E às vezes alguém orou e disse: Senhor, que alguém me dê um abraço, foi por isso que você sentiu de dar um abraço naquela pessoa. Não é privilégio, é propósito. Qual é o problema hoje? Estamos vivendo como se fosse privilégio. Estamos vivendo como se fosse dádiva nossa. Somos frutos da graça de Deus, irmão. Nós não temos nada de bom em nós. Se tirar a presença de Deus de nós, o que ficará? Nada. Um pedaço de carne cheio de vontades e uma natureza pecaminosa, incontrolável, que não poderemos dominar enquanto a graça de Deus não permanecer em nós. Ele resistiu ao Espírito Santo. Ele brincou com o Espírito Santo. Deus sempre nos adverte antes das quedas, mas o coração endurecido ignora. Efésios, o capítulo 4, o verso 30, a Bíblia diz:
não entristeçais o Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é como aquela pessoa que ouve a palavra e diz: não foi para mim, foi para o outro. É como alguém que diz: eu vou continuar fazendo, todo mundo faz. É quando rejeitamos a correção do Espírito Santo que damos mais um passo em direção à morte. A quarta etapa do suicídio espiritual na vida de Sansão, e que nós também corremos o risco, é a perda da presença de Deus. Versículo 20, capítulo 16 de Juízes. Pela terceira vez, a alma de Sansão se angustia, porque Dalila sabe mexer com o sentimento de Sansão. O pecado sabe onde tocar. Por isso não podemos negociar com ele. Por isso não podemos brincar, porque sabe onde toca. Cada um é atraído pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. E ele tem o cabelo da sua cabeça raspado enquanto dorme. E ele se levanta e pensa: mais uma vez eu sairei. Mais uma vez eu vou lutar. Mais uma vez eu vou ir. Mais uma vez eu vou nessa força. Mas não sabia que o Espírito do Senhor já se havia retirado dele. Brincou, 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 até que o Espírito Santo não permaneceu. Que coisa triste. A maior tragédia, meu irmão, da vida espiritual não é perder bênção. Não é perder carro, não é perder casa, não é perder dinheiro, não é perder essas coisas efêmeras. A maior tristeza de alguém na vida espiritual que pode ocorrer a essa pessoa é perder a presença de Deus. Eu lembro de um amigo que pensou que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E eu lhe disse: vamos trabalhar, meu irmão. Para que trabalhar? Se eu sou tão miserável que eu blasfemei. Eu não tenho vontade de comer, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de viver. Eu disse a ele: se você blasfemasse contra o Espírito Santo, você não pensaria isso. Mas eu lembro do testemunho do pastor Aurélio, que eu já contei aqui. E ele também conta que, mesmo sendo crente, ainda não era pastor, mas mesmo não sendo crente, batia na sua esposa. Mesmo sendo crente, perdão. Mas nunca teve um encontro com Deus. Fazia a obra de Deus daquele jeito. Até o dia que ele levantou a mão, e ele era lutador, levantou a mão, um homem grande, tamanho do pastor Adriano, assim, mais ou menos pequenininho, meu Deus do céu. Levantou a mão para bater na irmã, e o Espírito Santo disse: não toques nela. A partir de hoje, eu retiro de ti a minha presença. E ele caiu no chão, começou a chorar. Depois ficou 3 dias sentado numa área de lazer que eles tinham no fundo da casa. E a irmã lhe oferecia comida. Ele disse: eu não tenho vontade de comer. Eu não tenho vontade de dormir. Eu não tenho vontade de nada. Eu tenho um vazio na minha alma, porque eu não tenho mais a presença de Deus. E ele se joga depois de 3 dias no altar do Senhor e clama a misericórdia de Deus, e Deus o visita. E ele é restaurado, levantado, hoje é um pastor cheio do Espírito Santo. Mas teve que passar por um momento sem a presença de Deus. Sansão não sabia que o Espírito do Senhor se havia retirado. A quarta etapa do suicídio espiritual é a perca da presença de Deus. 1 Samuel 16:14, o Espírito de Deus se retira de Saul, e um espírito maligno o atormenta. Existem pessoas que ainda cantam, pregam, trabalham na igreja, mas não têm mais uma comunhão verdadeira.
Existem pessoas que ainda têm a aparência da piedade, mas negam o poder de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5 fala sobre isso. Existem pessoas que têm só a roupa, mas perderam o coração. Depois do pecado de Davi, depois do seu arrependimento, isso vai demorar aproximadamente de um ano quase, para ele se arrepender, quando o profeta, o intervalo do nascimento da criança, da gravidez de Batseba, até o nascimento da criança e o confrontamento do profeta Natã com Davi, já se passam quase um ano. 9 meses de gestação, mais algum tempo que a criança estava nascida. Quando Davi entende o que ele fez, ele não come, não bebe, se joga na presença de Deus e escreve o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e então eu ensinarei os transgressores o teu caminho. Davi estava dizendo: a coroa não vale mais que a presença. O trono não vale mais que a presença. O status não vale mais que a presença. A aparência não vale mais que a presença de Deus. As nossas habilidades não valem mais que a presença de Deus. O exterior não vale mais, o reconhecimento humano, o aplauso passageiro dos homens não vale mais do que a presença de Deus. Perdeu o Espírito para dar valor. O que me entristece nessa geração é que nós só damos valor para aquilo que perdemos e não valorizamos as oportunidades de Deus. Achamos que está tudo bem rejeitar aquilo que Deus diz, entrar em um caminho de indiferença. Achamos que está tudo bem nos compromissarmos com o pecado, resistir ao Espírito Santo e perder a presença de Deus. A quinta etapa é a etapa da escravidão e morte espiritual. O fim de Sansão. Os últimos momentos de sua vida, Juízes 16, 21, e nós lemos: então os filisteus o dominaram, o inimigo o dominou, arrancou-lhe os olhos e levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. O final de Sansão: dominado, cego e preso. Motivo de chacota na corte dos filisteus. O juiz, o homem de Deus, o pequeno sol que não brilhava mais, aquele que Deus chamou para libertar agora estava preso, aquele que Deus chamou para curar agora estava cego, aquele que Deus chamou para fazer o seu povo livre agora estava em um caminho de miséria. Irmãos, o diabo não tem pressa. Ele cega, ele prende, ele humilha. Nós achamos que pecando hoje, pecando amanhã, resistindo a Deus, vivendo a vida como queremos levar, nós vamos poder cuidar de nós e não poderemos. Nós estamos num caminho de suicídio espiritual e não percebemos. Não percebemos. Depois nos damos conta que o culto não é mais do mesmo jeito, que não perdoamos mais com tanta facilidade. Depois nos damos conta que perdemos o prazer de orar. Depois nos damos conta que perdemos o prazer de estar nas coisas de Deus. E porque perdemos o prazer nas coisas de Deus, vamos buscando outros prazeres para nós. Outras coisas, outros momentos, outras pessoas, outros lugares, outros prazeres, para suprir um vazio que já não volta mais, que ainda continua lá.
escravidão e morte espiritual. Pessoas que eram fervorosas, mas hoje estão dominadas por vícios, pornografias, drogas, ganâncias, desesperos. Começaram na casa de Deus, mas agora estão distantes, porque foram escravizadas pelo próprio inimigo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, chama a atenção dos irmãos gauleses, dizendo: meus irmãos, não é possível que vocês começaram no Espírito, mas agora vocês terminarão na carne, na obra que Deus vos chamou. Escravizados pela morte espiritual. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Suicídio espiritual, que não é do dia para a noite, mas tem suas etapas. Só que pela graça de Deus, Deus está falando conosco porque ainda há tempo de arrependimento. Amós, no capítulo 8, a Bíblia diz que entrarão nos templos e não terão fome de pão e nem sede de água, mas terão fome e sede das palavras do Senhor. Só que não encontrarão mais a palavra do Senhor. Não haverá mais oportunidade. E Deus está dando esta oportunidade para alguém aqui hoje. Sair de um caminho de suicídio espiritual e voltar a cuidar da sua vida espiritual. Voltar a cuidar do seu coração. Voltar a olhar para Deus. Voltar a olhar para a palavra e dizer: eu não quero ser um homem, eu não quero ser uma mulher, eu não quero ser alguém distante de Deus. O versículo de número 22, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi raspado. Ainda há tempo. E se hoje, Hebreus 3, ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se hoje for o último alerta de Deus para nós, e a trombeta soar aqui, eu quero ter a alegria de encontrar você, se Deus tiver misericórdia de nós, na glória eterna, e olharmos uns para os outros e dizermos: valeu a pena abandonar o pecado, rejeitar as oportunidades do mundo, para que nós possamos vencer o suicídio espiritual. Devemos parar de nos esconder detrás das nossas armaduras. Parar de nos escondermos como Naamã. Segundo Reis capítulo 5. General, armadura bonita, tudo perfeito, só tinha um problema: a lepra estava de trás da armadura. De que adianta ter nome de general, armadura de general, mas está leproso? De que adianta ter toda a aparência, ter todo o status, mas continuar leproso? Precisamos abrir o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, tira a lepra da minha alma, a enfermidade da minha alma, o caminho de morte em que eu entrei, as decisões erradas que cometi, o que eu preciso voltar, que Ele sabe, meu irmão. E Ele continua como o pai do filho pródigo, de braços abertos, nos esperando e nos chamando para voltar para a comunhão com Ele. Precisamos parar de nos escondermos, parar de esconder nossas dores, nossa frieza, ou nossas misérias espirituais. Parar de esconder-nos de trás de um cargo da igreja, de achar que porque somos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionárias, pastoras, diaconisas, servidores, vai estar tudo bem. Não vai. O juízo será ainda maior para nós. Seremos réus ainda de uma maior condenação, porque conhecíamos a verdade, mas decidimos andar na mentira. Porque sabemos o que Deus espera de nós, mas continuamos em um suicídio espiritual, como se Deus fosse uma ideia distante.
só que não está, ele está bem presente de nós. Precisamos reconhecer que estamos na direção errada. Lucas 15:17, o filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai. Precisamos reconhecer, errei. O pior pecado não é o que cometemos, é o arrependimento que deixamos de ter por aquilo que fizemos. Porque ainda que servimos um Deus de graça, rejeitamos o favor imerecido quando não nos arrependemos. Para nós vencermos o suicídio espiritual, precisamos dizer: Senhor, tem alguma coisa além aqui dessa roupa de crente. Tem um coração que precisa de Ti, que precisa ser curado, que precisa ser restaurado, que precisa ser avivado, que precisa ser levantado outra vez. Dizer para o Senhor: Senhor, não foi outra pessoa não, fui eu que errei, e eu quero voltar para Ti, eu quero voltar para os Teus braços, eu quero voltar para a Tua presença. Para vencermos o suicídio espiritual, precisamos buscar ajuda enquanto há tempo. Não importa o quão fundo nós tenhamos caído, se nos arrependermos, Deus nos lavará. Juízes 16:28-30. Então Sansão clamou ao Senhor. A última oração de Sansão, a oração de arrependimento, a oração que fez a história, o final ser diferente. Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio que sustentavam a casa, e fez força sobre elas com sua mão direita numa e com sua esquerda outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os matara em sua vida. Aqui Sansão lembrou-se do seu propósito: livrar o povo outra vez, vencer o inimigo outra vez. O final de Sansão foi diferente. E eu lhe pergunto: como será o seu final e o meu? Um final de suicídio espiritual, porque nos tornamos indiferentes a Deus, compromissados com o pecado, resistentes ao Espírito Santo, perdendo a presença de Deus e sendo escravos pela morte espiritual. Ou sairemos daqui hoje dizendo: Senhor, minha vida não pode ser de aparência, eu quero que o Senhor me ouça uma vez mais, e que o Senhor entre na minha alma, tire as angústias da minha alma, me cure por completo, mas me faça o homem e a mulher que o Senhor me chamou. Eu lhe faço uma pergunta hoje: como sairemos desse culto? Escravos ou livres? Doentes ou curados? Em paz com Deus ou brigando com o Espírito Santo? Indiferentes com as coisas espirituais, ou tomando decisões que nos levarão a um caminho de restauração? Que decisão tomaremos hoje? Deixar que as pequenas coisas nos levem para a queda, ou dizermos ao Senhor hoje: ainda que sejam nas pequenas coisas, eu quero glorificar o teu nome e viver para ti. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez hoje você esteja só no início dessas etapas, mas Deus está nos chamando para abrir os olhos, para voltar a clamar a Ele, porque Ele vai nos responder, para voltar a buscar o Senhor enquanto Ele se pode achar. Isaías 55:6, invocá-lo enquanto Ele está perto. Eu quero lhe convidar nessa noite a orar comigo, a orar, mas fazer aquela oração
que só você pode fazer diante de Deus. A oração que pode fazer tudo ser diferente. Um concerto, uma aliança, para poder começar a cuidar de si, não estando ou entrando em um caminho de morte. Deuteronômio capítulo 28, e eu termino aqui para nós orarmos. As bênçãos e maldição do monte Ebaal e o monte Gerizim. Após todo o relatar da lei, e Moisés declarar ao povo as bênçãos que Deus tinha e as maldições, Moisés faz uma pergunta ao povo: hoje vocês terão que decidir. Que caminho tomarão? Que decisão terão? Andar no caminho da obediência e da bênção, ou andar no caminho da indiferença e morte espiritual e maldição? Josué capítulo 24, o povo estabelecido na terra. Josué olha para aquele povo e olha para cá em nome de Jesus. Ele olha para aquele povo e ele diz: escolhei hoje que caminho vocês seguirão, se seguirão a Deus ou não. Porém eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Que decisão vamos tomar, meus irmãos? Se quiser continuar no suicídio espiritual, o seu fim é certo. Mas se quiser hoje sair daqui num caminho de vida, ore comigo, em nome de Jesus. Coloque a tua mão no coração. Você que está em casa, ore conosco, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós oramos juntos, Pai, porque reconhecemos que não temos nada e não somos nada, que dependemos de Ti, somos Teus. Clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia, clamamos por Ti, ó Deus bendito, rogamos a Tua misericórdia uma vez mais. Ah, Senhor, atente-se para nós, a oração do Teu povo. Olha para o nosso coração, olha para o coração daqueles que se arrependem, daqueles que querem sair do caminho de frieza, de apatia, de indiferença, aqueles que querem sair do suicídio espiritual, mas querem, ó Deus, entrarem e andarem num caminho de vida. Ajuda-nos a não resistirmos ao Teu Espírito, ajuda-nos a não sermos indiferentes, ajuda-nos a termos temor, ajuda-nos a termos alegria nas coisas espirituais, o primeiro amor no nosso coração, a simplicidade outra vez. Lava-nos no Teu sangue, ó Deus, e ajuda-nos. É o que eu peço com os meus irmãos, e assim oro. Ajuda-nos, começa em mim, Senhor, me ajuda, ajuda meu irmão. Nos ajuda, Espírito Santo, porque não podemos viver sem Ti, sem a Tua presença. Oh Senhor, hoje não Te pedimos bênção, não estamos pedindo ouro, não estamos pedindo riquezas, não pedimos nada para nós, só estamos pedindo: dai-nos a Tua graça, dai-nos a Tua presença, não nos deixe sem a Tua presença. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.